E falar dos patriarcas requer a gente olhar capítulo 24 de Gênesis em diante de uma forma especial. No vídeo anterior a gente deu uma pincelada geral em todos os patriarcas, falamos até de Ismael, que não conta como patriarca, mas que é muito importante para a história árabe e também para a história judia. Mas precisamos dar uma olhada um pouco mais detidamente na linha em que nos leva até Jacó, porque o nome de Israel vai vir justamente dessa mudança que sofre Jacó. Mas como chegamos até ele? Esse que é o motivo do vídeo de hoje, ok? Então, os capítulos que nos interessam são do 24 em diante. Nós vamos estar analisando, vendo até o encontro de Jacó com Raquel, provavelmente. E digo provavelmente porque o texto é muito amplo. Então, nós vamos repassar prontamente os detalhes dessa caminhada. Nós vamos fazer várias vezes isso, de pegar uma caminhada, uma sequência de passos. E da mesma forma que no vídeo anterior eu estive olhando indiretamente a Ismael, eu quero olhar indiretamente a Esaú. Esaú é o pai dos Edomitas e nos resulta extremamente interessante como que surge, como que se dá esse processo de Esaú fazer parte ou formar um povo com o qual o restante dos judeus vai estar em atrito. Quando Abraão está perto da morte, ele chama o seu servo Eliezer, que é o mais velho que ele tinha, e o faz fazer um juramento, que ele vai sair dali onde eles estavam, que é a região de Canaã, que depois vamos dar em chamada de Palestina, tá? Mais ou menos. Mas vai sair daquela região, vai ir na Mesopotâmia e vai buscar esposa para seu filho Isaac. Isso é muito importante. Abraão frisa que a esposa não pode ser de Canaã. Ele deixa muito claro que não pode ser de Canaã. Ele tem que ser emparentada de alguma forma. E ele dá a dica ali de como que ele tem que buscar, né, essa esposa para seu filho. Se a moça não quiser vir, então o servo dele, Eliezer, está livre desse compromisso, desse juramento. Mas o desafio é encontrar uma esposa e trazê-la. Então, olha só, lembra do chamado? Vai embora da sua terra, da sua parentela, tal. Vá para morar uma terra onde eu te mostrarei. Abraão ainda tem essa premissa, ainda está vendo desde esse ponto de vista da promessa. Mas ele vê que não pode se emparentar com o pessoal daquela terra. Isso é muito interessante, porque ele sabe que ele está ali com um propósito muito definido de formar de início a sua família, mas ele confiava ainda na promessa. Alguém poderia dizer, poxa, mas se era para sair da parentela, então deveria de abandonar também o relacionamento com a parentela. Mas socialmente era o certo a fazer, buscar casar-se com alguém da própria família, alguém que estivesse relacionado de alguma forma. Essa é a razão pela qual Abraão mesmo, né, casa com a meia-irmã, tá? Isaac vai casar com o que seria talvez a prima neta, isso não existe, né? Mas é a filha da sobrinha neta de Abraão. E vale aqui a correção, eu falei bisneta, mas eu refiz lá, e é a sobrinha neta pelo lado de Naor. E é a razão pela qual depois Jacó iria casar com Raquel, que é a prima.
porque é hábito buscar esposa entre os parentes. Muito bom. O servo sai na sua missão, porque ele entende de que ele pode cumprir com aquilo. Ele só consegue sair porque Jacó lhe dá uma cláusula de escape. Ele pode voltar se a moça rejeitar, né, vir para a terra de Canaã. Então, ele pode cair fora. As coisas acontecem muito ao redor de vários poços de água. É muito relevante isso. Hoje nós não damos tanta importância, nós vivemos em cima de poços de água, de vertentes, de minas, e nós não damos muita atenção a isso, porque por mais que seja uma necessidade básica, morando em cidades, ela está muito bem suprida, principalmente na região onde nós moramos, né? Agora, se a gente se desloca, por exemplo, para o norte e nordeste do Brasil, a presença de água é essencial para a vida. Então, nesta situação, é muito comum termos como referência o poço tal, o lugar tal, né, que tinha o poço tal, né, e ele se encontra ali numa situação bastante diferente. Eliezer era damasceno e ele está agora na Mesopotâmia. E passa um bom período de tempo no versículo, eu quero chamar a atenção para isso, no versículo 10 do capítulo 24 até o versículo 11, há um bom período de tempo, porque ele já sai da presença de Abraão e ele já se encontra no poço lá do outro lado do mundo, vamos dizer, entre aspas, né? Muitos quilômetros de distância, não é do outro lado do mundo, tá? São somente alguns centos de quilômetros, né? Pela volta que dá, né? Chega a mais de 1000. Muito bom. Ele faz um teste para conhecer a vontade de Deus. Ele diz, olha, se eu chegar e alguém oferecer água para mim, para meus camelos, então essa vai ser a moça que o Senhor determinou para mim. Então, há um temor de Deus em Eliezer. Ele tem esse temor de Deus. A busca pela vontade de Deus, para algumas pessoas, né, resulta muito singela, muito simples, muito imatura, talvez até infantil, né? Todavia, no Antigo Testamento, isso se repete várias vezes. Olha, se o Senhor quer que eu faça tal coisa, então que aconteça A ou B, né? Meio como buscando, né, acertar, né? Qual que é a vontade de Deus. Eu gostaria de ressaltar uma virtude neste método, que é a busca proativa. E a forma de descobrir, segundo essa prática, a vontade de Deus, é por meio de um evento que eu não controlo, que está além do meu controle. Eu quero resgatar isso, porque é fácil criticar a forma pela qual eles faziam isso, mas o que há em substituição a isso? E o que de virtude tinha? Então, gostaria então de colocar isso aí. Aparece quem? Aparece Rebeca, que é neta de Naor. Lembram que nós tínhamos falado dos filhos de Terá. Naor é irmão de Abraão. E então aparece Rebeca, que é neta do irmão de Abraão, então seria sobrinha neta, poderíamos falar assim, né, para ter uma relação. E ela era extremamente bonita. É interessante o que se diz a respeito de Raquel e de Rebeca, e de Sara também, que eram mulheres muito bonitas, né? E eu me lembro, e eu acho que até hoje nós podemos ver isso em algumas congregações, né? Como parece que há uma certa virtude em segregar, em deixar a mulher feia, sem traços de beleza, né?
despojada de tudo quanto é algum tipo de vaidade, né? Uma boa vaidade, né? E as mulheres dos patriarcas eram todas lindas, ao ponto tal, lembra do problema que Abraão teve com Sara, né? E o mesmo problema que nós vamos ver mais para frente, tá? No caso, com Abimeleque lá na frente. Muito bom. O servo Eliezer, então, dá presentes a Rebeca. Ele dá 2 presentes ou 3, depende de como você conte. Tá? Ele dá um pendente que vai no nariz, né? Segundo nós vemos lá no capítulo 24, versículo 47. Né? Então, no versículo 22, ele relata que dá um pendente, no 47 diz que esse pendente vai no nariz. Então, é um único pendente que vai no nariz, tá? E 2 pulseiras. Olha que bonito. Só que eu fiz umas contas, né? O pendente, ele diz que pesava 6 gramas. 6 gramas cada o pendente. E as pulseiras pesavam 24 gramas cada uma. Bom, se a grama de ouro, e eu vi isso hoje, está a R$321, né, com 53 centavos, vamos arredondar para 321, acho que ninguém fica bravo, né, de fazer uma conta mais simplificada. Então, o pendente custava quase R$2.000, R$1.929 custava o pendente em valores de hoje. Né? Não estamos falando de que era folhado a ouro, era ouro mesmo. Né? E as pulseiras, então, eram 2 pulseiras custando cada uma delas R$7.716. Né? Ao todo, dá o valor bastante interessante de R$17.361. Eu não sei vocês, mas para dar de presente a uma completa desconhecida é muito dinheiro. Mas mostra a confiança que Eliezer tinha a respeito do processo de escolha. Ele tinha colocado uma prova, Deus tinha se manifestado, Rebeca tinha vindo, oferecido água para ele, passou um tempo e depois ofereceu para os camelos, disse, não, essa é a escolhida, não há dúvidas, não há dúvidas. Aí vem uma personagem muito interessante que é Labão. Labão nós vamos encontrar lá na frente, de alguma forma domesticando o sobrinho dele, Jacó. Labão, né, no versículo 24, 29, ou seja, capítulo 24, versículo 29, nós encontramos uma descrição muito interessante de Labão. Né? Versículo 29 diz, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã. E ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parando junto à fonte ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor, por que ficarei fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Nós vamos ver aqui que o pai de Rebeca, Betuel, não aparece muito. Quem aparece é a mãe, Milca, né, e Labão. Há uma relação muito interessante aí, e eu quero resgatar esses interrelacionamentos, né? Mas na realidade Betuel não aparece muito, mas Milca e Labão estão super interessados. E Labão não é o filho mais velho, não. Né, de Betuel e de Milca. Essa atenção e esse detalhe que nos traz a Bíblia de que Labão se interessou por causa de que viu a pulseira e viu, né, as pulseiras, melhor dito, e o pendente, fala muito do caráter de Labão. Isso explica muito porque depois ele iria trapacear Jacó, né, com aquela questão de Raquel e Lia que nós conhecemos, mas vamos ver mais para frente. Muito bom. Encurtando a história, passando ali por cima de alguns detalhes que vocês podem conferir ali no capítulo 24. O detalhe de que Labão é tio de Jacó está ali no 29:13.
nós vemos que Rebeca aceita a proposta, né? Eliezer fica ali e o fazem ficar e o convidam de novo para que fique mais um tempo, né? A filha vai embora para outra família, é costume, né? Mas deixam a Rebeca decidir e Rebeca diz, sim, vamos embora, vamos tocar isso, né? Acho muito bonito nesse momento de Rebeca fazer isso. Rebeca iria se mostrar depois não muito jogo limpo, né? Mas, nesse momento é o que temos. Talvez nela também houvesse algum interesse, que nem em Labão, nós não sabemos. Somente sei de que ela sai e vai ao encontro, então, de seu prometido agora, de Isaac. Há um detalhe muito lindo, versículo 61 do capítulo 24. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus cabelos e partiram com o homem, com Eliezer, né? E assim o servo partiu, levando a Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai-roi, lembra desse poço? Tá? É aquele que foi batizado, assim vamos dizer, por Hagar, né? A escrava de Sara que tinha tido Ismael. Não? Aquele significava aquele que me vê, aquele que vive, não? Ou aquele que vive e me vê, melhor ainda. Né? E ele estava voltando de lá, pois habitava no Negueb. O Negueb aqui está relatando uma região, se você quer buscar no mapa depois, fica entre Berseba, que ainda não existia, né? Como tal, como cidade, e o Mediterrâneo. Quando ela o vê, né? Parece que houve assim, um certo atrativo. Isaac tinha saído para meditar, uma prática que nós faríamos bem em ter, a meditação. Ele saiu para meditar, tá? E viu que se aproximavam camelos. E lá dentre os camelos, né, Rebeca avista este jovem e pergunta para Eliezer quem que é. E ele diz, esse é o prometido. E aí tem outro texto muito lindo, que é quando eles consumam o seu casamento, que é ali no versículo 66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara. Sara já tinha morrido, né? Fez dela sua mulher e a amou. O detalhe, são duas coisas diferentes, né? Assim, Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Muito bom. O versículo 21 do capítulo 25 nos traz um detalhe interessantíssimo. Rebeca, igual que Sara, era estéril, não podia ter filhos. Né? E aí acontece um milagre, Isaac intercede por ela, acho muito lindo isso, tá? Porque o marido cuidando, zelando, lembre-se, insisto nessa questão, que naquele tempo uma mulher que não tinha filhos era desonroso, era uma situação vejatória, né? Então Isaac, quando ora pela sua esposa para ter filhos, ele a está amando, a está cuidando. Ela fica grávida e dá à luz a Esaú e Jacó. Quando ela está grávida, essas duas crianças, que ela não sabia, não tinha ecografia naquela época, né? Mas quando ela está grávida, ela sente todo aquele tumulto dentro da barriga e ela vai consultar ao Senhor. E o Senhor diz, 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. A profecia indica exatamente o contrário do que era a prática social daquele momento, no qual os filhos mais novos acabavam ficando sob a tutela, o cuidado do filho mais velho. Esaú é o primeiro a nascer, né? Coloca o nome dele justamente de Esaú, que significa talvez peludo, cabeludo. A referência de Isaac era por Esaú.
Ele claramente gostava de Esaú. Esaú era mais atirado, ele era mais arrojado, ele gostava da caça, ele era homem de campo. Né? E Jacó, a escritura diz que ele gostava de cuidar dos rebanhos. Mas uma outra forma de traduzir aquele texto lá diz que era um homem pacato, tranquilo, pacato. E Rebeca gostava de Jacó, né? Jacó significa aquele que age traiçoeiramente. E este é o nome que vai ser transformado em Israel, aquele que luta com Deus e vence. E eu acho que é um detalhe muito interessante para analisarmos. Como vimos no vídeo passado um pouquinho disso, vamos deixar. Geralmente, nós atribuímos o engano da primogenitura a Rebeca e Esaú. E isso não está de tudo errado, é assim mesmo. Eles conspiraram contra Isaac, isso é verdade. Mas antes disso, Jacó oferece para Esaú um ensopado de lentilhas, e esse ensopado é avermelhado, a troco da primogenitura. Então Esaú volta cansado de tentar caçar, de não dar certo, tudo isso, e o irmão espera com um prato de lentilhas e uma armadilha. É fácil carregar as tintas em cima de Jacó, mas o próprio Esaú diz que a primogenitura não vale de nada. O próprio Esaú tem essa atitude para com a primogenitura. E em certo sentido, estendendo-nos na interpretação, podemos ver de que Esaú estava desprezando o que ele estava recebendo da geração anterior, a prática da herança. Esaú, ele não era apegado a coisas terrenas, materiais, nem nada disso, isso era uma virtude nele. E nós vemos isso porque a fazenda de Abraão, as riquezas dele, os bens deles eram numerosos. Ele saiu rico de Harã, por causa do que ele tinha recebido de Terá, seu pai, mas ainda tinha se enriquecido em Canaã, quando parou em Siquém, e depois em Egito, quando aquele lance lá da esposa e irmã, e ele se enriqueceu ainda mais, e estando ali em Canaã de novo, ali na região de Berseba, Negueb, ele se enriqueceu ainda mais ainda. Então ele era realmente rico. E Esaú não leva em conta. Então, uma coisa que é uma virtude, na realidade acabou se transformando em uma coisa má, porque é uma virtude não estar amarrado, não estar preso às heranças. Isso é bom, mas Esaú despreza tudo, despreza tudo o que está acontecendo, ele não quer. Ali que há um segundo nome para Esaú, e eu gostaria de mencioná-lo, porque esse detalhe às vezes passa batido. Eu já falei, mas vou mencionar, repetir aqui. Ele é chamado de Edom também, que significa vermelho. Então, os edomitas, que várias vezes aparecem fazendo problema para os judeus, surgem justamente de Esaú. Aí nós temos a nossa outra personagem, que é Isaac, o pai de Jacó e de Esaú. A fome ali na região dele está e ele se desloca. Eu trago isso porque ele se desloca pouco. Nós confundimos o deslocamento de Abraão, que foi de Canaã para o Egito, com o deslocamento de Isaac. Mas na realidade ele se desloca pouco ali, porque o relato anterior que nós temos, justamente, é dizer que ele morava no Negueb. E ele vai para Gerar. E Gerar é na região do Negueb, onde há um rei chamado Abimeleque. Esse rei Abimeleque é o mesmo rei que apareceu lá no capítulo 20. É o mesmo que está aparecendo agora no capítulo 26. Certo? É o mesmo rei. O que acontece com Abimeleque
Isaac é muito parecido com o que acontece com Abimeleque e Abraão. Né? Abimeleque, né, quis pegar Sara como esposa, de fato a pegou, a trouxe para dentro de casa e o anjo o detém. Olha, você vai fazer uma barbaridade. Abimeleque toca Abraão, diz, olha, vai embora, né? E o faz ir com bom ganho, bom lucro. E agora acontece a mesma coisa pelas mesmas razões. Raquel era muito bonita, né? Rebeca era muito bonita, e Isaac de novo tem medo. Né? Diz, olha, vamos fazer o seguinte, fala que você é minha irmã, mesma coisa que o pai dele. Com Abimeleque, pode até resultar engraçado, né? Dizer, olha, essa família está de sacanagem comigo, como é possível? Uma geração depois me fazem a mesma coisa. Só pode estar brincando. Né? Então, ele é mandado embora, diferentemente do pai dele, não recebe nada para ir embora, e ele vai para uma outra região, ali também, perto de Gerar. Gerar não sabemos exatamente onde que é, mas novamente é um lugar entre Berseba e Gate. E ali, então, ele vai para um lugar onde havia poços. O capítulo 26 está cheio de água, cheio de poços abertos por tudo quanto é lado. Ele volta a abrir os poços que Abraão, seu pai, tinha aberto e os filisteus tinham fechado. E da briga, até que por fim abrem um que não dá briga. E esse lugar, esse poço aí, é nomeado de Rehobote. Rehobote significa Deus abriu lugar na terra para nós, Deus fez um espaço na terra para nós, Deus nos deu lugar. Os nomes são colocados como consequência de. A situação não é consequência do nome, ou seja, não há uma mágica, né, dizer, eu vou colocar o nome assim neste lugar para que seja de tal forma, né, para que aconteça tal coisa. Não, visto o que está acontecendo, é colocado como um memorial. Então, esse é o memorial, e é um lembrar depois, por que, pai, que o vovô colocou esse nome? Porque foi aqui que entendemos que Deus abriu espaço para nós na terra. Essa foi a interpretação dos fatos. Isso tem que nos ensinar bastante. Então Abimeleque volta a se encontrar com Isaac e agora para fazer um pacto de não agressão. E Isaac pergunta por quê e Abimeleque diz, bom, porque vimos que o Senhor está contigo. É muito interessante essa questão. Mas nós vamos deixar por aí. Eu gostaria de prestar atenção agora, de focar em alguns versículos que geralmente não prestamos atenção e que falam, e me chama muito a atenção, da formação das famílias e como elas depois se deslocam. A respeito do deslocamento, que é o mais simples de falar, Esaú vai morar ao sul. Então, se você tem o Mar da Galileia, tem o Rio Jordão, tem o Mar Morto, então Esaú vai morar na região suleste, é um deserto. Os filhos de Abraão, com Quetura, a outra esposa, né, a terceira mulher de Abraão. Abraão era casado com Sara, né, teve relações com Hagar, que era escrava de Sara, e depois que morre Sara, e Hagar já havia sido expulsa há muito tempo, ele toma por esposa a Quetura, e os filhos de esta esposa são mandados para longe, tá? Dando espaço assim a Isaac para ele florescer na vida. Muito bom. Esaú, então, Edom, ele se localiza, ele vai se situar naquela região ao sul, leste, né, dos judeus. Muito bom.
Mas essa parte é fácil. Aí vem a outra parte, que é a constituição dele, né, como a constituição da sua família. Não? Então nós temos Gênesis 26, o finalzinho aí, o 34. Tinha Esaú 40 anos de idade, era um jovem, né, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita. E também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Muito bom. Evidentemente, eu tenho que falar dos hititas, né? Até recentemente, era um dos motivos de riso da escritura, falar, por exemplo, de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia e dos hititas. Da Mesopotâmia, somente começamos a ter algum destaque arqueológico, alguma comprovação arqueológica, tá? Em 1899 em diante. E dos hititas é somente no século XX que nós vamos ter comprovação do império dos hititas, tá? Da potência que aquilo era. Então, os hititas se localizam o que seria ao norte do Mediterrâneo, se você acompanha a linha, né, do Mediterrâneo, ali onde hoje talvez Turquia, por ali, né, estariam situados os hititas. O detalhe deste versículo é que Ismael toma duas esposas hititas, ou seja, daquela região, não da mesma região, ou seja, não de Canaã, mas do norte. Então, eu falei Ismael, Esaú. Então Esaú toma duas esposas num caminho diferente do que seu pai e seu avô tinham tomado. Não era, ele não queria esposas, né, da família, ele queria quebrar com essa tradição. E eu insisto, a gente carrega muito as tintas em Jacó, o irmão dele, mas Esaú tinha um desprezo por tudo que ele estava herdando. Ele tinha um desprezo por tudo aquilo que lhe foi dado de mão beijada, ao ponto tal de se casar com estas duas. Não bastando com isso, né, nós temos um outro versículo, ali no capítulo 28, versículo 6 em diante. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher. Padã Arã, né? Então, a região de onde eles tinham vindo. Lembra? Os caldeus, Arã. Então, aquela região, né? Padã Arã, ali ao norte. E tinha-lhe dito para buscar uma esposa dentre os parentes. E dali que iria surgir depois a prima dele, Raquel, com a qual se casa, Jacó. Mas Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado para Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não... Olha só o texto. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael. Foi, né, o tio dele, o meio tio dele, né, o meio irmão de Isaac. Então foi à casa de Ismael e tomou a Maalat, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então a atitude de Esaú, ele carrega um ranço tremendo, né? Ele se carrega de ódio e ele deixa esse ódio fluir. Isso vai ter consequências ao resto de todo o relacionamento, né, de toda a existência do povo judeu. Pequenas decisões
que são mantidas e depois vão acabar explodindo. Bom, insisto em que o texto é claro e isso é uma coisa linda da Bíblia, que ele não nos traz super-heróis, ele nos traz pessoas comuns, de carne e osso, com seus erros, com seus problemas, com seus desacertos, né? E nos traz junto com isso a graça de Deus, cuidando de todo o seu processo. Aí, basicamente, essa é a história constante. Você vai ao livro dos Juízes, essa é mais ou menos a história. Chega no período do reino, é mais ou menos isso. O reino dividido é mais ou menos isso. O exílio é mais ou menos isso. O retorno é mais ou menos isso. Tá? Você vai encontrar essa história constantemente. Tá? De Deus sempre chegando ao homem, trazendo o homem de novo para seu projeto. Conclui então com aquela frase tão importante. Tá? Deus é fiel a si mesmo, a seu projeto, a seu invento, a sua criação. Ele é fiel a si mesmo. Essa que é a nossa maior confiança. Obrigado pela participação. Nos encontramos em breve.